paz do Senhor, Juvenis, eu sou o pastor Eric. A paz do Senhor, Juvenis, eu sou o Marcos Felipe e aluno também desta turma. A paz do Senhor, meu nome é Juliana e eu sou professora da turma Juvenis. A paz do Senhor, eu sou Emanuele, aluno do Juvenis. Nós somos da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Nós queremos saudar os nossos visitantes, dizer que vocês são muito bem-vindos, aos nossos alunos também, e pedir para que vocês não se esqueçam de comentar, curtir, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Isso aí, Juvenis. Então, nós estamos hoje adentrando na segunda lição da revista CPAD de vocês, tem por título Personagens Marcantes da Bíblia. E hoje, na lição de número 2, nós iremos estudar a lição que tem por título Miriam, Disponibilidade apesar da idade. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa aula da EBD que estamos aqui, disponíveis, Senhor, para aprender mais de Ti, aprender mais da Tua Palavra, entendermos mais sobre o Teu reino e sobre as coisas espirituais. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos guie durante essa aula, abra o nosso entendimento, a nossa mente, para que tudo que seja dito aqui entre em nossa mente e que nós possamos, Senhor, absorver todo o conteúdo que será ensinado aqui. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Pai do Senhor, Juvenis, meu nome é Bárbara e hoje vamos para mais uma leitura que se encontra em Êxodo 2, do 1 ao 10. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e o betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se do rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos. E enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que criei este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou seu nome Moisés e disse: Porque das águas o tenho tirado. Essa foi a leitura de hoje de Juvenis. Até a próxima, fiquem com Deus. Então, Juvenis, hoje nós iremos falar de uma personagem muito importante, que é Miriam, e nós vamos ver que essas pequenas iniciativas que ela tiveram geraram um resultado espetacular em todo o decorrer do povo hebreu. Isso vai nos remeter, então, como que é importante algumas decisões e algumas tomadas de atitudes nossas para com o Senhor, quando nós estamos fiados no Senhor. Ao longo de todos os relatos bíblicos, então, nós vamos ver Deus à procura de pessoas com corações dispostos para que Ele possa agir por meio da fé e para que Ele possa também executar os seus gloriosos planos através dessas pessoas disponíveis. Hoje nós temos aqui como objetivo da nossa lição 3 pontos. O primeiro objetivo da nossa lição vai ser explicar o contexto histórico do nascimento de Miriam. O segundo objetivo da nossa lição vai ser destacar a coragem, iniciativa e disponibilidade dessa jovem. E por último, vamos contemplar as consequências das atitudes de Miriam. Vamos iniciar o nosso primeiro tópico com uma pergunta: quem é Miriam? Miriam, filha de Amram e Joquebede, irmã mais velha de Arão e Moisés. A história de Miriam está registrada especialmente no livro de Êxodo e Números. Seu nome significa elevada, pura, amada. A palavra também é atribuída aos profetas da Bíblia. E de fato, Miriam era uma profetisa. Isso está lá descrito em Êxodo 15, 20. A palavra não nos revela se Miriam foi mãe ou até mesmo se ela se casou. Longe de casa, Miriam e sua família, que são alguns de muitos dos israelitas que nasceram no Egito, depois de passarem muitos anos na instalação primária de José, na época salvando o povo hebreu que se estabeleceu por gerações em tal nação. Como sabemos, ali o povo de Israel frutificou, cresceu e se multiplicou. Tornou-se tão forte de forma que encheram o país. Primeiro, eram bem-vindos naquele lugar, até que muitos anos após a morte de José e de toda aquela geração, levantou-se outro faraó, que passou a ver o povo hebreu como uma ameaça e não como aliados. Então, se pôs a afligi-los até a escravizar.
avisá-los, que está escrito e descrito em Êxodo 1, 6 ao 14. O texto que vamos conversar agora fala sobre o contexto difícil que Miriam viveu, onde Faraó começou a se preocupar com o crescimento do povo hebreu. Ele teve medo que o povo hebreu se multiplicasse e se rebelasse contra ele. Ele decidiu fazer um controle de natalidade, onde ele mandou matar todos os meninos que nasceram entre os hebreus. Isso foi um plano do inimigo para impedir que Moisés nascesse e libertasse o povo. Além disso, ele também queria impedir que viesse o verdadeiro Salvador Jesus, a semente da mulher, mencionada em Gênesis 13:15. Mesmo diante desse cenário, Deus sempre esteve no controle. O Senhor colocou compaixão no coração das parteiras Tifrá e Puá, que deixou os meninos nascerem. E por isso, Moisés nasceu e foi usado por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Pergunto para vocês, será que isso poderia ficar ainda pior? Sim, pode piorar sim. O rei, vendo que as parteiras não estavam obedecendo corretamente suas ordens de matar todos os meninos, ele ordenou a todo o povo, todos os bebês abaixo dos 2 anos, eram para jogar no rio Nilo. E mesmo com tudo dando errado, ele ainda prepara os meios de salvação. E Miriam esteve lá, ela se disponibilizou. Deus quer as pessoas que estejam disponíveis para cumprir a obra dele, cumprir os chamados dele. A paz do Senhor, Juvenis, eu sou o Arthur e estamos aqui para mais um Você Sabia. E hoje vamos aprender como exercer as funções e as aptidões que Deus nos dá. Conforme lemos, a história de Miriam nos apresenta uma personagem complexa, que passa por momentos de vida diferentes e que, segundo o texto do profeta Miqueias, foi enviada por Deus. Porém, em um certo momento, essa personagem começa a invejar aquilo que não era seu. Era de seu irmão e ela começa a desafiar a sua autoridade. Esse ponto nos leva a refletir sobre como nós estamos agindo sobre aquilo que Deus nos deu. Estamos servindo com alegria e zelo? Ou estamos invejando o trabalho dos outros e desejando algo que não é nosso? Precisamos aprender a usar os dons e talentos que recebemos para o reino da melhor maneira possível, mas sem nos comparar com os outros e buscar algo que não é nosso. Quem estamos questionando? Algo importante deve ser destacado no episódio em que Miriam questiona a autoridade de Moisés. A autoridade de Moisés havia sido dada por Deus. O erro de Miriam, portanto, era questionar a autoridade divina. Miriam e Arão desejaram uma posição que não era deles. E ao criticar constantemente Moisés, estavam vivendo em rebeldia. Muitas vezes na nossa vida, nós podemos levantar questionamentos sobre pessoas e também liderança, mas na verdade, esses questionamentos estão sendo contra o próprio Deus. Isso não significa que nós precisamos nos silenciar diante do erro dos outros, mas que antes de fazer uma crítica ou reclamar, precisamos avaliar para ver se o nosso incômodo não está contra aquilo que o nosso Deus estabeleceu, porque o interior reverbera no exterior. O interior de Miriam estava corrompido pela inveja. Ao ser acometida por uma doença de pele que a fez ficar fora do acampamento por 7 dias, aquilo que era interno se tornou externo. Todo o povo pôde ver então aquilo que já estava no seu interior. Por isso, devemos nos preocupar com aquilo que cresce no nosso interior. Por exemplo, os desejos pecaminosos, o egoísmo e a vaidade. Preocupa-se em usar da melhor maneira possível aquilo que você recebeu do Senhor. Pois o nosso interior muda o exterior. Porém, o exterior só consegue mascarar por um tempo o interior corrompido. Miriam nos ensina tanto o que devemos fazer quanto o que não podemos fazer. Que consigamos aprender com esses exemplos a ter coragem para exercer nossos dons, a fazer o que é certo e jamais permitir que a inveja ou comparação deforme o nosso interior. Use os seus talentos para a glória de Deus e honre sempre a sua liderança.
Moisés, então, nasceu nesse contexto em período sombrio, pós-decreto de Faraó. Sua mãe, Joquebede, fez tudo o que pôde para escondê-lo por 3 meses, contrariando as ordens do rei do Egito. Quando já não era mais possível, então, escondê-lo, ela elaborou um plano audacioso, colocou o bebê, então, em um cesto e o deixou à margem do rio Nilo. A Bíblia registra que a irmã do menino, Miriam, ela ficou observando de longe para ver o que acontecia. Porém, não há nenhum registro de um pedido da mãe de Miriam, Joquebede, para que a filha fizesse aquilo. E mesmo que esse pedido tivesse sido feito, a Bíblia não registra esse fato. O que incomoda às vezes nós hoje? O que incomodava, será, Miriam naquela época? Porque ela agiu por fé, ela se expôs, ela se arriscou, mesmo sabendo que poderia padecer. Mas não deixou seu irmão sozinho. Diante de tudo isso, ela colocou no coração que ela vigiaria o irmão para que nada de ruim pudesse acontecer com ele. Até que então ela se depara ali com aquela moça, a filha de Faraó, no rio Nilo, para poder ajudá-lo, né? Afinal, o clima ali então de opressão, de violência, medo, mas algo no coração da jovem Miriam não permitia aceitar, paralisada, aquela realidade que estava acontecendo. Ela não podia fazer muito, mas pouco que podia, ao ver a oportunidade, ela fez. Foi preciso coragem para seguir o irmão no cesto e ainda maior coragem para falar com a princesa do Egito. Foi com fé e iniciativa que a menina fez mais do que apenas contar para a mãe sobre o livramento do seu irmão. Miriam conseguiu devolvê-lo aos braços dela. Um duplo milagre que, por parecer totalmente impossível e arriscado sobre tais circunstâncias, muitos jamais ousariam nem mesmo tentar. Pensa no tamanho do impacto que a convivência por mais tempo com os seus gerou no preparo de Moisés para ser o libertador do povo. Naquele dia, no mesmo instante em que a filha do faraó foi se banhar no rio Nilo, quando ela viu aquele cesto, ela apanhou aquele menino. E mesmo sabendo que ele era hebreu, ela quis o adotá-lo. Alguns poderiam até dizer que foi uma coincidência, mas nós sabemos que não existe coincidência. Sim, foi o plano de Deus para a vida de Moisés. A atitude corajosa de Miriam nos motiva e nos faz lembrar, mais uma vez, que Deus não olha para a nossa idade, mas sim para a nossa disponibilidade, para nosso desejo e vontade de fazer tudo aquilo que ele põe em nossas mãos. Certamente ele tocou o coração de Miriam para aquela atitude e ela somente obedeceu e se tornou um instrumento glorioso nos propósitos de Deus. Olá, juvenis, tudo bem? Deus escolheu Moisés para ser o libertador do seu povo. Ele iria salvar o povo de Deus da escravidão e arrancá-los do Egito e levar para Canaã. Moisés é um símbolo daquilo que Jesus fez. Ele é o libertador do povo de Deus e ele retirou o povo de Deus do Egito espiritual, que é o mundo de pecado. O diabo intentou contra a vida de Moisés, quando já pequeno, para matá-lo, a fim de destruir aquele que poderia ser alguém que seria o salvador de seu povo. O diabo também usou Herodes, tentando matar Jesus Cristo, para impedir o plano de Deus. Mas o que o diabo esquece e jamais deveria esquecer é que Deus controla todas as coisas e tudo quanto acontece está debaixo do poder soberano do nosso Deus. Deus usou todas as circunstâncias contrárias, inclusive o próprio plano do diabo contra ele mesmo e a favor de Deus, quando usou a mãe de Moisés e a sua irmã para colocar Moisés no rio e ser encontrado pela princesa e o criou como filho de Faraó, se tornou no futuro o libertador do povo de Deus. Deus nunca falha em seus propósitos, nem o diabo, nem os homens maus, nem o pecado pode impedir os propósitos santos e agradáveis de Deus. Deus abençoe.
Glória a Deus pelos ensinamentos, então, do nosso pastor, presidente, pastor Jairo. Entrando, então, no nosso quarto e último ponto aqui da nossa lição, marcando uma geração. Eu perguntei, Manu, em memória, qual é a geração que nós temos que marcar e qual foi a geração que Miriam marcou? Miriam teve um papel essencial para a libertação dos hebreus no Egito. O profeta Miqueias cita isso na Bíblia, do livro Miqueias 6:4, que diz: Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Além disso, Miriam foi a primeira mulher chamada de profetisa na Bíblia. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, Miriam liderou com louvor e adoração a Deus. O próprio Deus honrou Miriam publicamente. Ela é lembrada como uma líder corajosa e inspiradora para o seu povo. Falando desse papel, então, Juvenis, de Miriam e desse posicionamento dela, parece que nós estamos falando, então, de alguém que, uau, nunca errou, sempre foi a certinha. Não, mas Miriam também, assim como nós somos de carne e osso, ela também era de carne e osso, mas ela teve um posicionamento diferente, né, Marcos? Isso mesmo. E Miriam, como muitos outros grandes homens e mulheres da Bíblia, ela também errou e cometeu deslizes, mas muito mais importante do que isso é você errar, se arrepender e reconhecer que você errou e vai mudar isso. Não adianta você errar, olhar pra você mesmo e pensar: eu não sou mais capaz disso, olha só o erro que eu cometi. Não importa o erro que você cometeu, se você se arrepender de coração sincero, Deus irá te perdoar, assim como foi com Miriam. Mesmo com falhas, ela pediu perdão a Deus e ela se recompôs. Pois bem, Juvenis, acabamos de frisar aqui todo o relato de Miriam, a sua história, os seus relatos, seus desígnios, os seus posicionamentos para com o seu irmão e para com Deus. No início de tudo, quando ainda José estava no Egito como governante, era um homem conhecido, era um homem que todas as pessoas tinham respeito por ele, mas em determinado momento ele veio falecer. Depois, quando ascende esse novo faraó ao trono, que esse faraó agora já não é mais um semita, ou seja, esse faraó agora ele é um egípcio nato, um egípcio de sangue, ele já não é mais uma mistura, já não é mais um estrangeiro, esse faraó já não conhecia mais José. Então, o povo hebreu acabou perdendo a sua credencial que tinha, o seu convívio que tinha ali então perante o Egito. E acabou caindo na escravidão, como nós vemos aqui. Mas através do posicionamento de uma mulher, Miriam, por amor ao teu irmão, que nascera debaixo de opressão, como nós estudamos aqui, mas ela teve um posicionamento e quis então se posicionar ali, ajudando o seu irmão. E essa ajuda a seu irmão gerou hoje o que nós temos de oportunidade para com Deus. Moisés libertou o povo depois de 430 anos de escravidão. Ele foi usado, nasceu no contexto de morte, era para estar morto, mas através de um posicionamento de uma mulher, Deus usou de misericórdia e fez deste homem um libertador para livrar o povo da opressão que estava vivendo ali perante esse novo faraó que tinha sido ascendido ali ao trono. O que nós aprendemos com isso então? Com a lição de Miriam, que nós hoje também temos irmãos em Cristo Jesus, Juvenis. Talvez não de sangue, e também sim de sangue, mas você pode ser também um parceiro muito ativo para poder salvar o seu irmão em Cristo Jesus, aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda não conhecem a palavra, aqueles que estão ainda em busca de uma salvação, de uma esperança, aqueles que estão vivendo debaixo de opressão, aqueles que estão vivendo debaixo de um contexto até mesmo de morte, mas você pode levar uma palavra de vida, e essa palavra de vida é Jesus. Então, assim como Miriam, ela foi uma profetisa, ela foi uma líder perante as mulheres depois que atravessou o Mar Vermelho e ela levou o povo à adoração, você também pode ser uma pessoa assim de Juvenis. Você, homem, você, mulher, pode fazer o reino de Deus continuar crescendo ainda mais. Porque quanto mais o povo cresce, mais ainda a fúria do inimigo se levanta contra nós. Então, nós, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, através da misericórdia de Deus, nós podemos levar a mensagem ainda a muitas e muitas pessoas. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix.
Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor juvenis, meu nome é Sofia e estou aqui para fazer o nosso quiz. E a primeira pergunta é: como os hebreus foram parar no Egito? Alternativa A: Abraão se mudou para o Egito e lá permaneceu com a sua família. B: José, governador do Egito, trouxe seu pai Jacó e toda a sua família para viverem lá. C: após o exílio, muitos israelitas buscaram abrigo no Egito. D: Jacó levou seus filhos ao Egito para negociar com o faraó. Qual será? Tempo na tela. E a alternativa correta é a alternativa B. José, governador do Egito, trouxe seu pai Jacó e toda a sua família para viverem lá. Pergunta número 2. O que significa o nome Miriam, irmã de Moisés? A: elevada. B: pura. C: amada e vivente. Ou D: todas estão corretas. Tempo na tela. E se você marcou a alternativa C, está errado, porque a alternativa D, todas estão corretas. Pergunta número 3. Por que o tempo em que Miriam nasceu era difícil para os hebreus? A: porque estavam sendo oprimidos e forçados a trabalhar como escravos. B: porque haviam se afastado da aliança com Deus. C: porque estavam em pecado e adorando deuses egípcios. Ou D: porque os egípcios proibiram suas práticas religiosas. Tempo na tela. E a alternativa correta é a alternativa A, que é porque estavam sendo oprimidos e forçados a trabalhar como escravos. Questão número 4. Qual foi a ordem de Faraó para tentar impedir o crescimento do povo hebreu? A: aumentar os impostos e o controle sobre as famílias. B: lançar os bebês hebreus do sexo masculino no rio Nilo. C: alistar os homens para o exército egípcio. Ou D: separar os homens e mulheres em regiões diferentes. Tempo na tela. Se você marcou a alternativa A, está errada. Se você marcou a alternativa C, está errada. E se você marcou a D, também está errada, porque é a B: lançar os bebês hebreus do sexo masculino no rio Nilo. Questão número 5, a última. Quando Miriam é apresentada na Bíblia como profetisa, liderando o povo em adoração? A: na celebração após a travessia do Mar Vermelho. B: quando foi consagrada profetisa no deserto. C: durante a construção do tabernáculo. Ou D: ao lado de Moisés em Cádiz Barneia. E está corretíssimo quem marcou a alternativa A, na celebração após a travessia do Mar Vermelho. E foi isso o nosso quiz, espero que tenham acertado tudo. Até a próxima! E é isso aí, chegamos ao fim de mais uma aula e visitantes, foi muito bom ter vocês aqui. Assistam todos os domingos a nossa EBD, estejam sempre de volta aqui, é uma honra ter vocês conosco. E vamos para a oração com a Manu. Papai do céu, muito obrigada, Senhor, por esta aula. Que o Senhor venha abençoar todos, Senhor, que estão assistindo e a todos que fizeram parte dessa aula, os visitantes também, Papai do céu.
Jesus, que possamos fixar esse conteúdo e usar na nossa vida, Senhor. Eu te agradeço por tudo. Envia os anjos conosco, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? A paz do Senhor Juvenis, eu sou o Marcos Felipe, aluno da EBD Juvenis. Não, fala assim, ó. Travei, eu ia porque falar, vai achei que era só ficar um. Miriam dançou. Na presença de Deus. Meu Deus. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?